O ensino e sua prática não podem ser tratados como algo definitivo, pois são passíveis de mudança. O ser humano também é inacabado e, justamente por isso, o ato de ensinar a aprender deve ser permanente. Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a escola e as práticas pedagógicas. Em especial, vamos falar sobre as práticas pedagógicas progressistas. As práticas pedagógicas progressistas são marcadas por um novo olhar sobre a educação. Não só sobre a educação, mas também sobre o papel da educação. Em 1947, começamos a discutir uma nova lei de diretrizes e bases da educação. A pedagogia progressista, na verdade, remonta da década de 60, mas suas discussões começam com as discussões da LDB. Como a LDB foi arquivada em 1949, começaram a se espalhar vários movimentos populares em educação pelo país, em especial no interior do Brasil, até porque a educação que existia no momento não dava ênfase na educação rural. Esses movimentos populares davam ênfase à população do campo, porque a educação que existia naquele momento era a educação liberal, a educação renovada, que já tinha sido proposta anteriormente. A educação, então, proposta pelos movimentos populares em educação, e eram assim que eram chamados, tinha como objetivo fazer com que os alunos fossem levados a analisar criticamente as relações políticas, sociais, econômicas e culturais da realidade social vivida por eles, ou experimentada mesmo dentro da escola. E é isso que marca a transição de um modelo liberal para um modelo progressista de educação. As bases democráticas, o fazer pensar criticamente, o levar os alunos a entenderem o que acontece no país, levando também a se pensarem como seres autônomos e não robôs dentro da sociedade brasileira. Mas como será que essa transição foi possível? Será que conseguimos realmente evoluir de uma educação liberal para a educação progressista? Bom, como percebemos, a educação progressista fala de uma renovação, de uma transformação da realidade educacional, pela democratização do ensino, levando os alunos a pensar criticamente sobre a sociedade. Então, se a gente pensar nos dias de hoje, a gente pode se fazer essa pergunta: será que a gente conseguiu evoluir de um movimento liberal em educação para um movimento progressista? Será que dentro das escolas a gente dá espaço, a gente permite aos nossos alunos que eles pensem criticamente a realidade que eles vivem e a realidade social vigente do nosso país? Bom, é claro que a gente não pode falar na educação progressista afirmando que essa transição foi possível. Na verdade, tanto a educação liberal quanto a educação progressista perduram até os dias atuais, convivem dentro das escolas. Em alguns momentos, educamos através da educação progressista. Em outros, usamos as ideias da educação liberal. Então, não deu para demarcar, como em outros casos, essa separação ou a diferenciação entre um modelo liberal e um modelo progressista. Então, afirmamos que eles acontecem juntos, ao mesmo tempo, o que não traz de nenhuma forma alguma incoerência ou incongruência na prática pedagógica. Mas é fato também que a educação progressista foi utilizada muito mais na educação de jovens e adultos. Por que será? Porque na educação de jovens e adultos, a formação humana, ou seja, aquilo que as pessoas vão vir a se tornar, o desenvolvimento delas já aconteceu. Então o professor não atua sobre esse desenvolvimento intelectual ou desenvolvimento humano. Ele, na verdade, insere conhecimentos e auxilia o processo de pensamento, de raciocínio crítico do sujeito, levando até a interpretar a sociedade, a realidade que ele vive através dos conteúdos dados. Mas não leva a interpretar, por exemplo, o seu próprio desenvolvimento ou a sua própria aprendizagem, como era feito anteriormente na educação renovada. Como sabemos, no período da educação renovada, a ênfase era dada no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento das crianças. Então, se falamos de desenvolvimento infantil, não podemos falar ao mesmo tempo de desenvolvimento de adultos. Os movimentos populares em educação, em especial os movimentos progressistas, perceberam isso. Perceberam que os adultos não eram privilegiados de nenhuma maneira dentro da educação brasileira. E foram fazer isso lá no interior do Brasil, em Recife, em Natal, em várias cidades onde perceberam que a educação não chegava. E quando chegava, chegava de forma bem precária. Esse tipo de pedagogia
foi levado adiante por Paulo Freire, Madalena Freire e alguns outros teóricos. E eles entendiam que a realidade educacional, da forma como era posta aqui no Brasil, não servia de base para a formação autônoma do sujeito, ou seja, para o sujeito se libertar de tudo aquilo que o governo ou as ideias políticas e econômicas do país lhe obrigavam a ser ou fazer, que era o ideário da pedagogia liberal. Mas, sobre o que nos fala a pedagogia progressista propriamente dita? Ela nos fala sobre uma transformação, como já vimos, da realidade brasileira. Se tentava com essa pedagogia uma transformação do que acontecia no nosso país, em especial na educação, levando inclusive ou incluindo a educação de jovens e adultos. Essa educação deu tão certo que até hoje a gente fala dela. Não só fala, como a gente também faz questão de fazer com que ela funcione de fato no interior de fábricas e escolas, noturnas ou não. Existem cursos especializados para isso. Mas a educação progressista não fala só de educação de jovens e adultos. Quando fala dessa transformação, vai um pouco além. Fala também sobre a democracia do país, sobre a autonomia do sujeito, sobre a relevância que tem o pensamento crítico. Mas e na sala de aula? O que fazemos com a pedagogia progressista? Vamos falar então primeiro da relação professor-aluno na pedagogia progressista. A relação professor-aluno talvez seja o principal foco ou o principal ponto da nossa atenção aqui nessa aula. Na pedagogia progressista, quando falamos em relação professor-aluno, não estamos mais falando numa relação centrada no professor. Na pedagogia renovada, já não falávamos mais nisso. Na progressista, vamos um pouco mais adiante. Agora falamos numa relação de horizontalidade, ou seja, onde não há hierarquia, onde não há poder. Agora, ambos, professor e alunos, fazem parte do mesmo processo, sem autoridade ou hierarquias. É claro que existe o respeito, e é isso que tenta se veicular. A relação ensino-aprendizagem deve ter uma relação de respeito e não de autoridade. Além disso, o conhecimento deve ser transmitido de uma forma bem diferente. O conhecimento deve ser circular, ou seja, devemos fazer com que os conhecimentos que os alunos têm, os seus conhecimentos prévios, aquilo que já conhecem do mundo, as interpretações que já fazem, criticamente ou não, possam circular entre os colegas, até porque a vivência é diferente. Suas experiências podem vir de realidades diferentes também. Alunos de várias regiões do país podem estar juntos na mesma sala de aula. E aí, o olhar sobre o mundo também é diferente. Crianças diferentes não pensam igual. Aliás, seres humanos não pensam da mesma forma, mesmo que estejam vivendo a mesma situação. Imaginemos na escola uma sala com mais ou menos 35 alunos, que é a realidade que a gente tem na educação brasileira. Quando pensamos nessa sala de aula de mais ou menos 35 alunos, temos lá várias cabecinhas pensantes. Podemos pensar inclusive nos jovens e adultos, também esses 35 alunos. Então, quando juntamos todos esses alunos, as realidades vividas, os pensamentos críticos, o olhar sobre o mundo, tudo isso se diferencia. Então temos que operar junto com eles uma grande transformação da sala de aula. E aí que entramos na metodologia de ensino. A metodologia de ensino da pedagogia progressista fala justamente de um trabalho em grupo. É o trabalho em grupo na sala de aula que vai favorecer a circulação dos conhecimentos dos alunos. As diferentes realidades são postas em contato. Então, crianças de diferentes regiões do país podem experimentar as suas diversidades. Podem ali entender que o que falam, as suas linguagens e suas expressões querem dizer a mesma coisa. Às vezes, palavras diferentes significam uma coisa só, como é o caso do aipim. Podemos falar aipim, macaxeira ou mandioca. Mas isso tem diferença no processo de alfabetização e do ensino na educação infantil ou de jovens e adultos. Por exemplo, se damos aula para um aluno falando de aipim, provavelmente, se ele conhece aquilo como mandioca, ele não saberá do que estamos falando. Então, como vai aprender alguma coisa se não tem onde fixar o conhecimento, se não faz ideia do que estamos falando? A pedagogia progressista dá atenção a esses fatos e, quando coloca os alunos em relação, na atividade em grupo, favorece esse tipo de aprendizagem, coisa que outros processos de educação não davam ênfase. E é a partir disso que podemos falar da relação da pedagogia com a formação do cidadão crítico. O cidadão crítico é o cidadão livre,
aquele que tem a capacidade de usar o seu pensamento para poder analisar o que acontece consigo e também com os outros, na sua relação com o mundo. No processo de aprendizagem, não significa dizer que na sala de aula devemos deixar o aluno completamente livre. O cidadão crítico também tem responsabilidades. E a responsabilidade do aluno nesse processo é justamente de se comprometer com o seu próprio processo de aprender. O cidadão crítico que queremos é aquele que conhece as leis, é aquele que participa dos processos democráticos, é aquele que questiona, é aquele que dentro da escola consegue, no jogo da aprendizagem ou do ensino-aprendizagem com o seu professor, ir adiante, ou seja, questionar, perceber a utilidade da disciplina dada na escola no seu dia a dia. Não basta ter como conteúdo escolar as questões sociais atuais, mas é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Vamos falar agora sobre as práticas progressistas libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Antes de falarmos das práticas em si, é preciso dizermos que existem diferenças entre elas. Não diferenças entre os ideais maiores dessas práticas, mas de seus pressupostos e seus ideários. Ou seja, todas elas visavam a transformação da realidade vigente. Queriam a democratização do país, queriam uma escola mais acessível para todos e queriam práticas pedagógicas que levassem em consideração o pensamento crítico. Vamos começar então percebendo as diferenças a partir da pedagogia libertadora, que é uma pedagogia progressista. A prática libertadora foi disseminada por Paulo Freire e sua filha Madalena Freire. Ela fala, na verdade, sobre a autonomia do sujeito. A palavra libertadora significa libertar o pensamento. Já que falamos de pensamentos críticos, era isso que ela se propunha: libertação do pensamento dos alunos. Paulo Freire também falava da autonomia e da opressão. Suas principais obras são a Pedagogia da Autonomia e a Pedagogia do Oprimido. Então, já que a pedagogia progressista falava de uma libertação do pensamento, falaria também de uma libertação do sujeito, tornando-o autônomo e tirando-o da situação de opressão da realidade que ele experienciava. Mas não era só a pedagogia libertadora que existia. Também existia uma outra que começou lá nos anos 20, chamada pedagogia libertária. A pedagogia libertária foi aquela realizada pelos movimentos populares, ou os movimentos sindicais. Não os mesmos movimentos populares em educação que deram origem à pedagogia do Paulo Freire, mas movimentos populares trabalhistas. Isso pode ser observado em algumas novelas de época que deram bastante ênfase aos movimentos sindicais. Essas novelas falavam sobre a realidade dos italianos ou dos imigrantes europeus aqui no Brasil. Foram esses imigrantes europeus que deram origem ao movimento sindical, ao movimento trabalhista, e criaram uma imprensa. Essa imprensa foi responsável por divulgar o pensamento da pedagogia libertária. Mas o que significa o termo libertário? Libertário é anarquista. Não significa que anarquista é aquela pessoa que vive em desordem. Quando falamos em anarquismo, estamos falando em ausência de poder. Era isso que eles pregavam: a igualdade de poderes, a autogestão, a ausência de um poder regulador como um governo específico no Estado brasileiro. Então, quando falamos de pedagogia libertária, estamos falando de uma pedagogia ou de uma ação educativa onde não existe hierarquia na escola, onde a escola, na verdade, é gerida por todos. Mas será que isso é possível? Imaginando as escolas de hoje em dia, vemos o quanto é difícil dirigi-las. Vemos também quantos são os problemas existentes ali dentro. O que não significa que não dê para fazer uma atividade ou realizar algumas propostas pedagógicas ditas pela LDB ou alguns outros documentos que existem hoje em dia que falam da autogestão. A autogestão é possível, é claro, com seus limites. E a pedagogia libertária propõe exatamente isso. O principal pensador da pedagogia libertária foi Ferrer e Guardia. Seu pensamento, apesar dele não ser anarquista, foi muito bem aceito pelo movimento anárquico. Ferrer e Guardia, na verdade, montou toda uma pedagogia com base nos pensamentos de Marx e Gramsci, que eram muito veiculados através dos socialistas. Uma outra pedagogia progressista muito conhecida e atual é a crítico-social dos conteúdos. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, como o nome fala,
faz uma crítica à sociedade e aos conteúdos das disciplinas. Na verdade, tenta interligá-los. Os pensadores dessa teoria crítica social dos conteúdos falam que, dentro da escola, devemos nos responsabilizar pela utilidade dos conteúdos no dia a dia dos alunos. Ou seja, precisamos ter pensamento crítico, a escola precisa sim ser democrática, precisamos transformar a relação professor-aluno, mas não podemos esquecer que temos um conteúdo a transmitir. Esse conteúdo precisa ser revisto, revisado, atualizado pelo professor. A atualização desses conteúdos passa também pela metodologia do ensino, que deve levar adiante o pensamento da pedagogia progressista, ou seja, deve propiciar na sala de aula a autonomia do aluno. Então, o pensamento crítico social dos conteúdos diz o seguinte para nós, em termos metodológicos. Professor, esteja atento. Você tem um conteúdo a dar na sua aula. Esse conteúdo precisa ir em direção à autonomia do aluno. Então, aquele espaço da sala de aula deve ser o espaço de pensamento crítico. Mas como fazer isso? Falando parece muito fácil. Mas, na realidade da escola, nem sempre é tão fácil assim. Até porque os conteúdos são cobrados dos professores. A escola cobra que o professor acabe com o conteúdo da forma como foi planejado no início do ano. Mas não significa, já que a gente tem um conteúdo a cumprir, que a gente precise cumprir esse conteúdo de forma muito fria, ou seja, desvinculada, sem realidade do aluno. Esse conteúdo, como dizem seus pensadores, deve ser passado a partir do que os alunos vivem. Por exemplo, se vamos falar de animais, se vamos falar de zoologia ou apresentar alguma ordem para esses alunos, então é preciso que liguemos esse conteúdo ao que eles conhecem. Levar o aluno no jardim zoológico ou olhar para fora da janela e ver que bicho vemos faz parte da crítica social dos conteúdos. Mas o professor não está sozinho nessa ação. A teoria crítico-social dos conteúdos vai dizer para nós que os alunos também são responsáveis pelo processo de aprender, que é uma parte também da pedagogia progressista. O aluno, nesse momento, tem que se responsabilizar pelo conteúdo que ele aprende. Deve fazer parte, deve interagir com o professor na escolha desse conteúdo. Ou, se isso não for possível, que pelo menos ele interfira no processo de escolha daquilo como vai ser trabalhado o conteúdo, da forma como o conteúdo vai ser apresentado para a turma. O aluno pode trazer sugestões, ou mesmo trazer de casa algumas experiências que tenham dado certo, trazer seus animais de estimação ou levar gravuras, fotos, livros que ele goste de trabalhar ou de utilizar. Os principais pensadores da teoria crítico-social dos conteúdos aqui no Brasil são José Carlos Libânio, Carlos Roberto Jamil Cury e Dermeval Saviani. A pedagogia crítica-social dos conteúdos também é chamada de pedagogia histórico-crítica, pela sua aproximação com os pensamentos marxistas. Mas vamos pensar uma coisa. Por que será que a proposta da pedagogia progressista foi rejeitada? Se avaliarmos bem as pedagogias crítico-social do conteúdo, libertária e libertadora, ou seja, as pedagogias progressistas, falavam de autonomia do sujeito, falavam de horizontalidade, a não relação de poder entre professor e aluno, falavam de autogestão. Mas a quem isso interessa? A quem interessaria, então, um aluno capaz de pensar criticamente a sua realidade? Como sabemos, aqui no Brasil, não temos uma prática muito crítica, ou seja, os governantes não gostam muito ou não apoiam muito os movimentos críticos da educação. Dentro da escola mesmo, a gente percebe isso na prática dos professores. Temos um hábito muito ruim de não favorecer o pensamento dos alunos em sala de aula. Até mais ou menos o segundo segmento do ensino fundamental, não damos espaço para o pensamento crítico dos alunos, mas no ensino médio, exigimos isso deles. Como os alunos podem, então, formular pensamentos críticos no ensino médio ou na universidade, se, em todo o decorrer da escola ou da escolarização, o pensamento crítico não é favorecido? A própria prática pedagógica atual, mesmo que se fale em democratização do ensino, não abre espaço para uma prática progressista. Então, como dissemos um pouco atrás, nós falamos hoje de uma correlação entre as práticas liberais e as práticas progressistas dentro das escolas. Outro ponto de rejeição da pedagogia progressista foi justamente a sua aproximação com os pensamentos transformadores da realidade. A pedagogia progressista visava essa transformação a partir do interior das escolas,
Ou seja, era mobilizando os alunos que ia se começar um movimento de transformação do Brasil. Essa transformação foi tentada várias vezes a partir dos movimentos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foram várias as tentativas de implementar a LDB, mas só em 61 é que a LDB foi aprovada de fato, demonstrando claramente que não havia interesse em que a sociedade se transformasse, nem que a realidade da educação se modificasse. Então, eu continuo deixando a pergunta para vocês. A quem interessava que a educação se modificasse? Por que então que a educação progressista foi rejeitada? Uma análise crítica das realidades sociais. Um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Na década de 60, professores insatisfeitos com os rumos que a educação tomava começaram a levantar questionamentos sobre a real contribuição da educação para a sociedade e de como ela poderia ser conscientizadora e democrática. Assim, novas propostas pedagógicas surgiram. A promoção da cultura popular, um resgate da verdadeira cultura não dominante. E é dentro desse contexto de efervescência ideológica que a pedagogia progressista surge com suas tendências, a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Parte-se de uma análise crítica das realidades sociais. A educação pode constituir-se um importante instrumento no processo de transformação da sociedade. A sua função é conscientizar o aluno a respeito da realidade que o cerca, a fim de torná-lo capaz de atuar na busca de sua emancipação econômica, política, social e cultural. Valoriza a experiência vivida, acredita na liberdade total, dando importância ao processo e não somente ao resultado final da aprendizagem. Abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação. O professor assume a função de conselheiro e muitas vezes também a de instrutor-monitor. Também conhecida por pedagogia histórico-crítica, difere-se das outras tendências quando dá ênfase aos conteúdos concretos e significativos que possam contribuir na formação profissional do aluno, visando sua inserção no contexto social. Seu foco está no desenvolvimento da personalidade do indivíduo e em sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada. A pedagogia progressista prega que a escola deve relacionar o conteúdo apresentado em sala de aula com a realidade do aluno e, ao mesmo tempo, lhe fornecer elementos para uma ruptura com essa realidade. É uma reavaliação crítica da cultura. Valorização do aprender a aprender. Um indivíduo que, ao mesmo tempo em que as coisas mudam, vai poder mudar também. Vamos ver agora quais foram as principais dificuldades de implantação da pedagogia progressista. É claro que muitas foram as dificuldades de implantação da pedagogia progressista, principalmente porque, no momento quando ela se estabilizava, na década de 60, ocorre a ditadura militar. E é sobre ela que vamos falar agora. O período da ditadura militar, que começa em 31 de março de 1964, dura 21 anos no Brasil. Como é que fica a educação, então, nesse período de ditadura militar? Como sabemos, nesse período da ditadura militar, todos os movimentos educacionais e movimentos populares são freados. O exército entra nas ruas, o exército toma conta do governo. Então, não temos mais liberdade nem autonomia. Como falarmos de pedagogia progressista se não temos autonomia, se não temos liberdade nem democracia? Esse é o principal ponto, a principal dificuldade enfrentada pela pedagogia progressista. A ditadura militar implementa já em 1971 a Lei 5692/71, que divulga uma nova LDB. Nessa nova LDB, nessa nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fica colocado novas metodologias de ensino, e aí, de fato, a pedagogia progressista fica abafada.
Essa nova metodologia de ensino de 1971 até o final da ditadura em 85 é a que chamamos de tecnicista. Tal pedagogia freia os pensamentos, ou seja, ela implementa dentro das escolas algumas técnicas escolares. Ao aluno não é delegada mais a função de pensar, e sim reproduzir. Dá para ser progressista dessa forma? Além disso, a ditadura militar freia também os movimentos populares e os movimentos sindicais, que eram os grandes responsáveis por levar adiante o pensamento da pedagogia progressista. Sem os movimentos sindicais e os movimentos populares em ação, os grupos, os agrupamentos, as agremiações acabam desaparecendo. Não que desapareçam de fato, mas têm que ficar clandestinas, porque há o risco dessas pessoas que se unem para discutir a política serem presas ou exiladas. E é por isso, ou seja, por irem contra a ditadura militar e serem vistos como subversivos, que essas pessoas, os progressistas, eram sempre associados às práticas comunistas. Para se ter uma ideia, se uma pessoa na época da ditadura militar andasse com uma peça vermelha ou lesse um livro de capa vermelha, já era considerado comunista. A polícia do exército se responsabilizava por frear esses movimentos. E todas as pessoas daquela época que tinham alguma relação com a cultura, ou então com alguma prática dita subversiva, ou as artes, por exemplo, que pudessem divulgar um pensamento crítico ou colocar dentro de um texto ou de uma música algum pensamento que levasse uma crítica à própria ditadura militar, era considerado comunista também. E era exilado. É sobre isso que vamos falar agora, sobre o exílio dos intelectuais. O exílio dos intelectuais também trouxe uma grande dificuldade para a pedagogia progressista, porque longe do Brasil, as práticas progressistas não poderiam atuar no campo ou no interior, ou mesmo dentro das escolas urbanas. Como continuar promovendo o pensamento crítico ou as ações críticas se os intelectuais que tanto disseminavam ou divulgavam a pedagogia progressista no Brasil estavam fora, ou pelo menos, se não estavam fora ou exilados, estavam abafados pela crítica? A crítica também era uma forma de exílio. O exílio acontecia ou fora do país ou dentro do próprio país. Pode parecer estranho falar em exílio dentro do próprio país, mas ele aconteceu dentro dos cárceres, das prisões. Muitas pessoas, para além de terem sido mandadas embora, também ficaram aqui, presas em calabouços, em porões. Ou mesmo tiveram suas frases caladas pela crítica, que freava o pensamento dos intelectuais. Então, como a pedagogia progressista poderia continuar atuando? Essas três dificuldades foram as dificuldades principais encontradas pela pedagogia progressista. Mas ainda hoje podemos dizer que existem dificuldades de implementação, apesar de vivermos um período chamado democrático. Não significa que tenhamos todos os governos democráticos, que sejamos democráticos em si. Mas as nossas leis se dizem democráticas, mas nem assim nossa ação ou nosso pensamento é progressista. A principal dificuldade que encontramos hoje na atuação com as práticas progressistas, por incrível que pareça, são justamente as leis que regem a educação no Brasil. A nossa LDB, a Lei 9394/96, fala justamente de uma educação democrática, fala da autonomia dos alunos, fala da educação para o progresso. Mas como falar em progresso dentro das escolas brasileiras? Algumas escolas conseguem levar isso adiante, conseguem levar adiante o pensamento progressista. Mas a grande maioria das escolas, em especial as escolas públicas, isso não é possível. E esse é o nosso grande desafio atual: tornar possível as práticas progressistas de fato dentro das escolas públicas e particulares do Brasil. E é esse desafio também que deixo com vocês. Hoje eu trago para vocês 2 dicas de estudo. Uma delas é o livro História da Educação, de Paulo Giraldelli Júnior, editado pela editora Cortez. A outra dica é do mesmo autor, Paulo Giraldelli Júnior, e é a série O que você precisa saber sobre Filosofia da Educação, editado pela editora DPIA. Bons estudos! Na aula de hoje, falamos sobre a escola e as práticas pedagógicas. Vimos em especial as práticas pedagógicas progressistas, libertadora, libertária
e crítico social dos conteúdos. Vimos a pedagogia progressista. Falamos sobre a relação professor-aluno, sobre a metodologia de ensino da educação progressista e da sua relação com a formação do cidadão crítico. Comentamos também as dificuldades de implantação da pedagogia progressista. Falamos sobre as dificuldades impostas pela ditadura militar. E falamos também das dificuldades impostas pelo exílio e pelas situações atuais da educação brasileira. Bons estudos!